Oi, gente. A Malu Gaspar fez uma nova reportagem que acusa o Alexandre de Moraes de ter trocado mensagens com o Daniel Worcaro no dia em que ele foi preso pela primeira vez. E eu vou de cara nesse vídeo fazer uma sugestão para as pessoas que eu sei que é difícil. Eu sei que as pessoas têm muita dificuldade com isso. Mas a sugestão que eu faço é o seguinte: cautela. Nada de acreditar na Malu Gaspar, nem de dizer que é mentira necessariamente. Que tal aguardar? Eu vou fazer o vídeo analisando o que foi noticiado, mas eu vou pedir para vocês evitarem achar que sabem o resultado de uma coisa que está em processo. A notícia tem algumas horas, né? E que provavelmente nós vamos saber novidades em breve. Então, nada de definir de cara. Agora, eu recomendo que, em relação a Malu Gaspar, que é lavajatista, que demonstra ter uma hostilidade com o Alexandre de Moraes já algumas vezes, eu iria com cautela. O Alexandre de Moraes negou, né? O Daniel Worcaro, segundo ela, né, teria trocado mensagem com o Alexandre de Moraes no dia em que foi preso. O banqueiro falou de negócios, não é possível saber o que o ministro respondeu, porque as mensagens são prints do bloco de notas de visualização única. A defesa de Worcaro criticou o vazamento. O ministro, no momento dessa reportagem, há 5 horas atrás, não tinha se manifestado. Agora ele já negou, disse que é mentira e tal, né? Trouxe novos prints e tal, de acordo com a publicação. Worcaro escreveu para Moraes o conteúdo pelo WhatsApp. O conteúdo não aparece diretamente na tela, mas foi recuperado o tal do bloco de notas. Bom dia, tudo bem? Estou tentando antecipar os investidores aqui, tenho chance de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte. Aí eu irei para lá para tentar a assinatura dos demais investidores estrangeiros. De um outro lado, acho que o tema que falamos começou a dar uma vazada, obviamente sem qualquer detalhe, mas a turma do BRB me disse que está tendo um movimento de sacanagem do caso e que a mesma jornalista de antes estava fazendo perguntas lá. Se vazar algo seria péssimo, mas pode ser gancho para entrar no circuito do processo. Se tiver alguma novidade, vamos falar. Seria por uma dessas mensagens, né? Tem outras aqui, enfim. Teria sido isso, né? Aqui, ó. Globo aponta supostas mensagens de Worcaro para Moraes para salvar o Master no dia da prisão. O ministro nega, né? O Alexandre de Moraes já negou. Aqui nessa reportagem da TV 247 já tem a negativa do Alexandre de Moraes. Cadê? Cadê a negativa? O Worcaro teria informado e tal. Aqui, cadê? Cadê? Procurado, ele preferiu não comentar diretamente, mas já havia se manifestado após a publicação da primeira reportagem. Em nota, o ministro afirmou que não recebeu as mensagens referidas na matéria e declarou que trata-se de ilação mentirosa no sentido novamente de atacar o STF. Olha, se ficar provado que essas mensagens foram trocadas e ele mentiu aqui, né? Aí o Alexandre de Moraes se complica. Agora, se ficar provado que a mensagem é uma mensagem mentirosa, que não foi para o Alexandre de Moraes, quem deveria se complicar é a Malu Gaspar, né? Por ter publicado uma coisa sem ter checado a fonte adequadamente, né? Mas a gente sabe como funciona no Brasil. Jornalistas, muitas vezes, né, e aí eu uso jornalistas entre aspas, publicam coisas sem provas muito fortes e depois fica por isso mesmo e, enfim, não dá nada, né? A gente sabe que isso é uma constante, né? Agora, enfim, isso está repercutindo. É claro que a oposição já está pedindo para o Moraes ser preso e todas essas coisas e tal, aqui na TV 247, né? Enfim, registros encontrados pela PF apontam o contato entre o banqueiro e o ministro no dia em que o banqueiro foi preso. Isso daqui parece fortalecer aquela narrativa conectada, né, à contratação da esposa do Alexandre de Moraes. Ele seria uma pessoa próxima a ele, né? Vale a pena dizer que, embora isso, obviamente, se for comprovado, complica o Alexandre de Moraes, não comprova interferência, né? Então, mas sugere que o ministro do Supremo poderia ter sua influência, né, ter sido comprada por isso. Mas a gente
Olha, em relação a Malu Gaspar, baseado no histórico recente, eu defendo muita cautela nesse momento. Calma, pegar um copo d'água, assim, ó, e não dizer, com certeza foi X, com certeza foi Y. Eu falo, inclusive, para vocês como uma pessoa que leu as reportagens e que não estou totalmente convencido, nem de A, nem de B. Não estou totalmente convencido. E por que eu mantenho o ceticismo? Porque é fundamental uma coisa. Quando uma notícia dessa, tem uma pessoa dizendo uma coisa, tem outra pessoa dizendo outra coisa. A gente tem que esperar aparecerem mais provas. A gente tem que esperar que as provas levem a alguma conclusão. Isso em relação a Alexandre de Moraes, em relação a qualquer um. Em relação a qualquer um. A gente tem que ter essa calma. Eu, por exemplo, disse para vocês que eu não sei o grau da extensão de que o Nicolas está envolvido. Ele estava lá no avião, não é? O assessor dele sabia que era do Vorcaro. Então ele sabia que era do Vorcaro, e a história dele de que ele não sabia é furada. Mas o quão grave é o envolvimento dele no escândalo? Não sei. A igreja de Alagoinha, da qual o Nicolas faz parte, essa eu acho que as evidências já são fortes de ter um envolvimento grande. O cunhado do Vorcaro é o financiador da campanha, o principal financiador da campanha do Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas, o Fabiano Zetter. Então esse e mostra uma compra de influência grande ali junto ao Bolsonaro e junto ao Tarcísio de Freitas. E aí me parece que as evidências são mais robustas, porque o dinheiro, o volume do dinheiro do Fabiano Zetter nessas campanhas é uma coisa pública. Agora, essas outras coisas cujas evidências estão acabando de aparecer e ainda estão sendo examinadas, seja em relação ao Nicolas, seja em relação ao Alexandre de Moraes, eu sugiro que a gente tenha cautela. Agora, que se for comprovado em ambos os casos pega mal para os dois, é óbvio que pega. É óbvio que pega muito mal. É óbvio que pega muito mal. O Alexandre de Moraes, se ele conversou com o Vorcaro no dia que ele foi preso, pega muito mal para ele. Isso foi admitido pelos próprios membros do Supremo que foram consultados na TV 247. E é óbvio que se ficar comprovado que o Nicolas estava lá envolvido com a igreja de Alagoinha e tal, e com o envolvimento do Vorcaro, pega muito mal e pode gerar processo contra ambos. E o que eu defendo sempre, seja em relação ao Alexandre de Moraes, seja em relação a político, seja em relação a qualquer um, é que tem que se seguir as provas. E se as provas mostrarem responsabilidade, a pessoa tem que ser responsabilizada. Doa a quem doer. Mas tem que ter prova. Tem que ter prova. E é isso que eu não sei se a gente vai ter com toda essa clareza até o final dessas investigações aí. Eu tenho lá minhas dúvidas. Ou se vão ser ilações ou vai ter prova. Porque, por exemplo, se ficar provado que o Alexandre de Moraes conversava com o Vorcaro, mas não conseguirem provar que ele interferiu a favor do Banco Master, fica difícil responsabilizar ele criminalmente. Mas é óbvio que ele não vai poder julgar nada envolvendo o Banco Master. Vai ter que se declarar suspeito. Não é? Por exemplo, eu tenho fortíssimas suspeitas em relação ao Roberto Campos Neto. A atitude dele com relação ao Banco Master, no mínimo, foi profundamente irresponsável. Agora, o Roberto Campos Neto cometeu crime? Não sei. Não tenho como ter certeza. Percebe? Porque ele autorizou a formação e favoreceu a formação de um banco que vendia crédito falso, que não tinha solvência. Isso daí, no mínimo, mostra um erro gravíssimo de avaliação e levanta a suspeita de que tenha tido tráfico de influência. Mas teve tráfico de influência? Eu posso achar que teve. Mas para prender, tem que provar. Perceberam a questão? O achismo não entra. Não é? Então o achismo das autoridades em relação ao Alexandre de Moraes, se as conversas ficarem comprovadas, vai ser muito negativo e vai danificar a imagem pública dele inquestionavelmente. Mas se vai desembocar em processo criminal, vai ter que ter provas de interferência. Vai ter que ter prova. Agora, se tiver prova, tem que condenar.
Ninguém pode estar acima da lei. Ninguém. Nem presidente, nem ex-presidente, nem ministro do Supremo Tribunal, nem jornalistas. Não é? Nem jornalistas. Né? Ninguém nesse país deve estar acima da lei. E assim eu espero que as investigações sejam conduzidas. E se você concorda comigo, você pode dar um like e compartilhar o vídeo. Vale a pena lembrar que você também pode ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda. Sim, eu sei que parece impossível, mas não é. Se você se cadastrar no site do Hotmart, que é um site grande, um dos maiores de cursos do mundo, né? E eu explico como é que você se cadastra no link no comentário fixado, você pode se tornar afiliado dos meus cursos com um clique. É super fácil. Virou cadastrado no Hotmart, vira afiliado dos meus cursos com um clique, não gasta R$1, é grátis. E aí você vai ter um link dos meus cursos para divulgar. Se pessoas comprarem o curso pelo link que você divulgar, você começa ganhando uma comissão de 20%. E depois pode ganhar uma comissão de 40% se chegar a 13 vendas e me comunicar. E pode ter o direito, inclusive, de participar de uma live aqui comigo, né? Então eu gostaria muito que vocês entrassem nessa iniciativa, porque é uma forma que vocês podem ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda. E se você quiser ajudar a gente, pode virar membro, apoiador, fazer um dos nossos cursos, pode mandar um pix para andretj@terra.com.br. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Isso aí, um abração.